Fala, professor! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje eu vou estar respondendo a pergunta do nosso amigo Marcos, tá? Ele mandou uma pergunta para mim pedindo sugestões de livros, tá? E o Marcos, a dúvida dele é a seguinte, né? Professor, poderia estar me indicando alguns livros para eu ter um autoconhecimento, eu me conhecer um pouco melhor, eu de repente conseguir ter uma visão mais otimista, né? Conseguindo enxergar os obstáculos e enxergá-los como oportunidade, eu tenho uma visão mais ampla das coisas, enfim. Então, pela pergunta do Marcos, eu acredito que ele está em busca aí de um autoconhecimento, né, de uma mudança de comportamento. Então, dentro dos meus livros aqui que eu li e que eu leio sempre, tá, eu selecionei 4 livros. Eu não vou fazer a resenha dos livros nesse vídeo, tá? Eu vou dar um flash do que ele trata de uma forma geral, tá bom? Então aqui o primeiro livro que eu indico para você, Marco, é esse livro aqui de Napoleon Hill, Atitude Mental Positiva, tá? É um livro que ele trata exatamente disso, como eu me posiciono em relação à minha mentalidade. Às vezes quando a gente fala sobre mentalidade, dá a entender, né, leva a gente a pensar no nosso QI, né, no nosso quociente de inteligência. E a mentalidade, ela não tem uma ligação direta com a inteligência, tá? Eu costumo fazer uma analogia, assim, uma comparação, na verdade. A inteligência é algo que nós temos, né, que nós nascemos, tá? Conseguimos sim desenvolver, sim, conseguimos. Mas a mentalidade, ela está muito mais atrelada ao nosso comportamento, à nossa atitude, à nossa maneira de ver as coisas, tá? É aquela história do copo, né? Metade cheio de água ali. Você vê que eu mesmo falei, metade cheio de água. Tem gente que olha o copo pela metade e diz que ele está meio vazio. Então a mentalidade positiva é isso. É você sempre pensar de uma forma melhor as coisas. Então ter uma atitude bacana. Às vezes você pega uma fila monstruosa, às vezes para comprar um lanche, tem gente que já está reclamando, né, da fila para comer o lanche. E quem tem uma atitude positiva encara aquilo com naturalidade e aproveita até aquela fila pro melhor, pro bem, para conhecer pessoas, às vezes para falar o que faz, de repente identificar ali nas pessoas que estão naquela fila algo que você possa fazer com o seu trabalho, com o seu conhecimento, ou simplesmente ajudar pessoas, tá? Então esse livro ele mostra isso. Ele me ajudou muito a virar a chave, né? Eu era uma pessoa que via muitas coisas de forma negativa, puxando para o lado pessimista, vou dizer assim, tá? E ele me ajudou. Às vezes eu tinha alguma falta de habilidade e eu achava que eu não conseguiria fazer aquilo. E quando você tem uma atitude mental positiva, você consegue transformar aquelas adversidades em habilidades, tá bom? Então, de acordo com aquilo que você busca, é um livro que eu te indico. A leitura dele é muito tranquila, é uma leitura leve, é um livro que você vai ter que riscá-lo, né? Porque tem trechos importantes. É um livro de estudo mesmo. Você vai pegar o teu marca-texto lá e vai detonar esse livro, tá bom? O outro livro que eu te indico é O Poder Sem Limite, de Tony Robbins, né? Anthony Robbins. É um livro mais denso, uma leitura um pouco mais pesada, um pouco mais técnica, mas muito importante. Ele trabalha a questão da neurolinguística. Como é que você consegue programar o seu cérebro, tá certo? Para que ele trabalhe a seu favor, tá? Também um livro de bastante estudo, bastante pesquisa, você vai riscar, né? Ele é um livro que ele é dividido assim em 3 grandes blocos, tá? Mas o foco dele é o quê? É a programação neurolinguística. Por isso que eu falei que ele é um pouco mais denso do que o do Napoleon Hill, tá? Mas muito bom também. Se você tem o hábito da leitura,
já cai de cabeça nele. Se você não tem, começa lá com Napoleon Hill, tá? Outro que eu te indico, eu não tenho ele físico, eu tenho ele aqui eletrônico. É Mentalidade, tá? Do Pablo Paucar. Blinde sua mente para encher o seu bolso. Ele também trabalha essa questão da mentalidade, mas mais focado a negócios, a empreendedorismo, a mesmo você sendo funcionário, né, você sendo um empregado, um colaborador, ele te ajuda também nesse sentido, tá? Como você também me falou, transformar obstáculos em coisas positivas. De repente um dos obstáculos pode ser ligado à parte financeira, né? Eu não sei qual é o seu momento, então por isso que eu te indico também leitura muito light, muito tranquila, exemplos assim fáceis, né, para você entender e usar. Todos esses livros é o seguinte, Marcos, leia e aplique, cara, né? Não adianta ler e só ficar divagando. Pega às vezes um trecho de um livro e exercite. É um laboratório, coloca ele em prática, tá? Você vai ver que começa a dar resultado. E um livro que eu não tenho ele aqui, nem físico, nem no meu Kindle, tá? Eu tenho ele no meu computador, ele está em PDF. É um livro de citações. Não é um livro assim cheio de texto, são citações, são frases para a gente refletir. Você procura depois na internet citações de Jim Rohn, tá? Jim Rohn, ele foi um mentor aí de executivos, grandes executivos. Então ele foi mentor do Anthony Robbins, tá? Então esse cara aqui, ó, ele foi pupilo aí, ele foi discípulo do Jim Rohn, o próprio Pablo Paucar, tá? Então é um livro que eu leio assim todo dia, uma citação do Jim Rohn, e é um livro que me ajuda a reflexão. Então você lê uma frase, né, de Jim Rohn e reflete sobre aquilo, né? Eu acho que isso que é bacana. E tem uma citação do Jim Rohn que eu sempre menciono para os meus alunos, na sala de aula, na faculdade, enfim, que ele diz o seguinte, que as coisas mudam só quando a gente muda, né? E é uma verdade, né? Se você parar para pensar, como é que eu quero resultado diferente na minha vida se eu não mudei? Muitas vezes a gente procura achar responsável, né? Ou coisas fora da gente. E na verdade, para a gente ter um resultado diferente, primeiro a gente tem que mudar nós mesmos, tá? Então é um livro também que eu estou te indicando muito por conta dessa seu posicionamento na pergunta. Eu quero algo que me ajude a me autoanalisar. Então é um livro para você refletir sobre essas coisas. Tá bom, Marcos? Espero te ajudar aí com a indicação desses livros, tá bom? Depois você me manda um feedback do que você achou do livro, no que ele te ajudou, tá? Como eu falei, eu não tenho participação nenhuma nos livros, eu mencionei porque são livros que me ajudaram e me ajudam até hoje, tá bom? Desejo sucesso sempre a todos, um grande abraço, valeu!